Olá, meus amores do nono ano! Dando continuidade à nossa revisão, parte 2. Então, vamos falar do teatro popular, né? A nossa segunda apostila. Qual é o significado de teatro popular? Teatro popular, ele é um teatro acessível ao povo, né? Então, ele não é um teatro que ele é direcionado para as classes ricas, os nobres, mas sim para um teatro onde todo mundo possa ver e assistir, tá? Se divertir. Ele é feito em circos, praças, em espaços públicos, por artistas mão baby, artistas, como chamados artistas de rua, né? Algumas companhias. A comédia dell'arte, o teatro popular, ele se origina da comédia dell'arte, então quando é um teatro itinerante, um teatro que percorre lugares, que é um teatro que vai aonde o povo está, né? Sobretudo, ele, como eu falo, ele é voltado para um gosto popular que é relacionado ao humanismo europeu. Então, ele vem lá da Europa, lá da Itália, lá daquele período antigo, tá? Então, vamos para a nona questão. Explique de forma coerente. Essa palavrinha fica no pé de vocês direto, né? Mas eu insisto. Explique de forma coerente o propósito do teatro popular no Brasil durante a década de 50 até o final dos anos 70, tá? Deixa eu explicar essa questão aqui. Eu não coloquei a resposta, por quê? Porque eu quero que vocês expliquem como vocês compreenderam esse momento do teatro no Brasil. Então, eu pontuei aqui algumas coisas interessantes que vão auxiliá-los a formar uma opinião, a opinião de vocês que eu quero, tá? Tanto que eu coloquei aqui, olha, resposta pessoal, cada um vai dar sua resposta. Nos anos 50, o teatro surge como propósito de abordar temas sociais. Essa ideia surge a partir de duas vertentes, uma de caráter regionalista e a outra de caráter teológico. Ariano Suassuna, entre tantos outros, né, tantos escritores dessa época, eles passam a abordar em sua literatura o que sintetiza essas vertentes. O regionalismo, né, que é o povo que é capaz de enfrentar o poder até vencê-lo, e o nacionalismo, aí nesse ideal, é a consequência do regionalismo. Depois eu peguei um outro ponto que eu acho extremamente necessário vocês terem uma visão para isso, que é na década de 60. As vertentes ainda estão presentes, essas mesmas duas vertentes da década de 50 ainda são presentes. Porém, acrescento outros pontos relevantes, tais quando a vertente regionalista, ele atribui ao teatro a tarefa de promover a sua popularização, no sentido de que de ir para onde o povo está falando a sua língua. Então, o diálogo, o texto, ele precisa estar de acordo com para quem eu vou falar, para ele que possa entender, tá? Aí vem um teatro revolucionário praticado pelo CPC, tá? Ele pretende ensinar o povo um novo vocabulário, dando a ele uma visão política sobre a sua vida, tá? Nós falamos também sobre isso na sala. Se o teatro regionalista cultiva a religiosidade por parte da cultura popular, lembra que ainda nós temos uma cultura popular muito voltada ainda para a igreja, tá? Porque ela vem ainda dessa questão de que os textos são muito trabalhados, que são os textos litúrgicos, mas isso ele vai sendo quebrado a partir de quando começa a ter uma questão muito mais política e social, tá? Então, por isso que ainda tem esse pouco
ainda esse cultivo, mas ele vai sendo desmistificado, ele vai sendo quebrado, vai sendo separado, tá? E o teatro revolucionário, ele bane, sabe, por esse instrumento de classe dominante para promover o quê? A resignação. Então, isso são pontos bem relevantes que vão ajudar vocês a terem uma própria, uma resposta pessoal. Aí, nos anos 60, tem uma coisa muito importante que acontece em 64, que é o golpe militar, né? Então, já que nós estamos com um ideal de quê? De caráter regionalista, de um caráter ideológico, onde o povo ele passa a questionar os seus valores, os seus deveres, passam a correr atrás, então eles passam a utilizar o teatro como uma ferramenta também, né? Para expandir essas ideias. O golpe militar ele vem e fala assim, não quero isso, vocês vão falar contra o meu governo negativo. Ele começa a surgir o quê? A censura. Vai censurar. Censura o teatro, censura as músicas, capa de disco, literatura, novela. Então ele começa a censurar e colocando o quê? A forma que eles acreditam que sejam o trabalho artístico, tá? O teatro ele passa a ter espetáculos com temas sociais e políticos censurados. Na década de 70, surge o quê? Um teatro comercial. Esse teatro comercial, ele promove um vazio cultural do teatro brasileiro, né? Então, vem esse contraponto para não levar os temas sociais para o palco. Mas aí, lá pelos meados de 75, o movimento ele retorna com os princípios de uma dramaturgia crítica e realista, né? Entre eles, nós temos como exemplo o Paulo Pontes, né, e o Chico Buarque, que eles vêm com gota d'água. Então, quando eles já retornam com um processo também, porque a maioria deles tiveram que ficar quieto, por quê? Porque muitos eles foram perseguidos, foram torturados, foram sair do país. Então, e isso foi uma pausa. Eles não deixaram de ainda promover o teatro, mas foi uma pausa para eles poderem retornarem. Hoje nós temos uma influência, hoje nós temos uma certa liberdade, nós temos uma liberdade de poder levar esses temas para o palco, não só como um palco tradicional, como também nós utilizamos muito isso para um teatro de rua, além de um entretenimento, claro que você pode trabalhar com entretenimento, como você também pode fazer um teatro político, levantando questões, defendendo direitos das minorias, dando voz a essa minoria, tá bom? Então, vocês vão pensar e formular uma resposta para isso, tá ok? Qualquer crise existencial, me procure no WhatsApp que a gente vai conversando. Escreva alguma coisa, me manda para eu ler que a gente vai batendo um papo bacana, tá bom? E para finalizar a nossa aula, nós vamos falar, vamos conceituar 4 estilos de teatro. Teatro de rua, né? O teatro de rua é uma modalidade teatral em que as atrizes e atores utilizam seu corpo e sua voz a serviço de uma construção estética no espaço aberto. Esse espaço aberto é um espaço urbano, que pode ser uma praça, pode ser frente a uma casa, pode ser na frente da beira do rio, um espaço aberto público, né? E esse espaço, ele se torna um espaço cênico, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou modificá-lo? Não. Eu vou o quê? Eu vou conversar com ele. A cena ela vai dialogar com aquele ambiente. Eu vou utilizar elementos que são os elementos acessórios para compor aquele espaço, tá? Teatro de boi. O teatro de boi é uma encenação do boi bumbá
também é conhecido como danças dramáticas. Essa expressão danças dramáticas é uma expressão que foi cunhada por Mário de Andrade, tá? Para demonstrar a unidade cultural subjacente a fatos que até então chamados por diferentes nomes. Como eu falei, em cada região você conhece o teatro de boi com um estilo de teatralidade, né? Nós temos o alto popular, né, que é um termo que alude às formas alegóricas do teatro medieval. Nós temos o folclore, que são as formas teatrais cuja ribalta é a rua ou uma praça pública. Temos a farsa, que é um resultado de caráter burlesco, a presença do baixo cômico e o riso grotesco, né? Temos o folguedo, que é um assinalado de caráter festivo, característico da encenação, porque ela combina música, dança e drama, tá bom? Aí nós temos uma coisa que eu amo de paixão, que alguns já foram ver, né? Que é o teatro de pássaros, né? Como todo mundo sabe, eu sou do teatro do Pássaro Júnior Tucano e vocês já me foram ver. Para os que ainda não foram, aguarde que a gente vai ter novidades, tá bom? Então, teatro de pássaro é um estilo de teatro genuinamente, tá? Égua que não quer sair, é um estilo de teatro genuinamente paraense. Ele apresenta duas vertentes, o cordão de pássaro e o cordão de pássaros e bichos e o pássaro melodrama fantasia. Qual é a diferença entre eles, tá? A mais significativa é a estrutura de apresentação de palco. Quando o cordão, eles ficam em cena, a apresentação toda, em semicírculos, que cada um deles vai para frente e recita a sua fala. Na maioria das vezes, eles são falas ritmadas, tá? Com rimas. Já o pássaro melodrama fantasia, o que ele possui? Ele possui uma estrutura que nem de teatro, que tem a entrada e saída dos núcleos, tá? Então, a diferença principal entre eles, a nível de espaço de apresentação, é essa, tá? Ambos possuem um repertório de histórias dramáticas de nobres e índios, fadas, feiticeiras, caçadores e pássaros, matutos e seres encantados, os quais habitam em florestas, fazendas e castelos. E por último, nós temos o Teatro Paixões de Cristo e Autos de Natal. Aqui em Belém nós temos o Autos de Natal, que é conhecido que é as pastorinhas. Aqui nós temos as pastorinhas, né? Eles são encenações de textos litúrgicos que teve origem na Idade Média, com o gênero teatral mistérios e autos, apresentados nas áreas externas das igrejas. Ainda, nos dias atuais, são produzidos contando as histórias de santos, passagens bíblicas, com encenações nas ruas, praças e cidades cenográficas. Tá bom? Então, a gente encerra por aqui a nossa revisão. Tá? A nossa prova dá tudo dentro do nosso contexto. Estudem essas atividades, aqui essas questões, estudem também as duas apostilas, tá? Que vai ter outras questões que vai cair na prova que não foram colocadas aqui, tá? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, me procure no WhatsApp. Beijos, até a próxima!